Olá pessoal, vamos para a nossa última aula agora, saindo um pouquinho de direito do trabalho e entrando em direito empresarial. Não sei se vocês perceberam, o nome da disciplina é direito do trabalho comercial, tá desatualizado, tá? Agora é direito do trabalho empresarial. Depois do novo Código Civil, que entrou em vigor a partir de 2002, essa nomenclatura comércio trocou para empresa e veio essa nomenclatura nova, direito empresarial. Tá errado eu falar direito comercial? Não, não tá, só tá desatualizado, né? Moderno. E como vocês são modernos, usem esse termo, tá? Direito empresarial. O que seria o direito empresarial? Você entendeu o que é o empresário, o que é empresa. Aqui eu vou trazer conceitos bem básicos para vocês, não vou aprofundar muito, porque é uma disciplina bem maçante. Você entender a diferença de uma sociedade limitada entre uma comandita é muito complexo. Então aqui eu só vou dar conceitos básicos para vocês mesmo. E é importante que vocês leiam os slides depois, porque eu vou trazer alguns exemplos que é um pouco complicado de ficar explicando para vocês, senão vocês vão dormir aí, vão se cansar, enfim. Vamos lá. Conceito de empresário, porque tudo gira em torno do empresário, né? A figura principal seria esse homem aqui, né? Tudo gira em torno dele. O que seria esse empresário? Tem uma explicação, eu vou ler para vocês, o artigo 966 do Código Civil. O que ele fala? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e de serviços. Então você tem que seguir, lembra lá, eu explicando para vocês os requisitos de empregados? Mesma coisa para empresário aqui, tem que seguir esses requisitos, tá? Tem que exercer essa atividade profissionalmente, não pode ser um negócio amador, tem que ter um propósito habitual. Então, por exemplo, se foi lá, anunciou seu carro no LX, agora você é empresário. Não, você não é empresário, você só está vendendo um bem. Para você ser empresário, você tem que fazer aquilo de forma profissional, de forma habitual. Ah, não, agora eu virei um marreteiro, né? Tem um monte de carros aqui. Beleza, aí você já pode ser caracterizado como empresário. Seu propósito se tornou habitual. A atividade econômica deve sempre buscar o lucro, não é fazer caridade, não. Você está vendendo seu carro, você tem que ganhar um pouquinho em cima, tá? Então, no caso do marreteiro ou do quem tem uma garagem de veículos, tá, pessoal? Então, essa atividade, ela sempre tem que dar um retorno financeiro para você. Você tem que obter lucro nela. Ela tem que ser organizada, tem que utilizar os fatores de produção de modo ordenado. Você tem que disciplinar, por exemplo, até trouxe um exemplo aqui para vocês, já eu explico, vocês vão entender esse modo ordenado. E para a produção ou circulação de bens, tem que ter o destino, o mercado. Esses dois aqui fica mais fácil explicar para vocês dando um exemplo. Eu amo bacon, amo. Eu gosto de comer comida saudável, aliás, eu estou em processo de emagrecimento, tá difícil. Mas eu até virei para mim nutricionista e falei assim, eu abro mão de tudo nessa vida, menos o bacon. Bacon para mim é muito importante. Então, eu gosto tanto de bacon que eu resolvi criar porco para vender bacon. Vou lá, divido minha atividade. Fulano, gente, eu amo animal, então eu não ia conseguir matar o porco. Então, eu pego meu marido para matar o porco, pego meu filho para embalar o bacon e eu vou lá no mercado e vendo o bacon. Isso é uma atividade empresarial. Ela é feita de modo organizado, cada um faz uma coisa nesse processo. E para quê? Para visando um lucro, de modo habitual, utilizando fatores de produção e sempre com destino o mercado. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Vamos prosseguir isso daí. Quem são os excluídos? Tem os excluídos, tá? Não é todo mundo que é empresário, não. Aqui um exemplo, eu, advogada, eu sou uma excluída. Por que eu sou uma excluída? As pessoas, quando procuram o meu serviço, não procuram por conta... Imagina, vamos dar um exemplo, imagina que eu trabalho num escritório aí chique, lindo, de 500 advogados. Tem 500 advogados lá. A pessoa não vai atrás daquele escritório por conta da fachada porque tem 500 empregados, mas sim porque sabe que meu trabalho é bom. Então, quando o trabalho envolveu o intelectual, o científico, a pessoa está procurando aquele profissional pelo que ele é e não pelo que o estabelecimento dele oferece, é considerado excluído. Ele não pode ser caracterizado como empresário. Nesse caso aqui, um exemplo disso, como eu falei para vocês, advogado, sociedade de advogado,
nunca vai ser empresarial. Isso está previsto no Estatuto da OAB, tá? Outro exemplo, médico, dentista, alguém que pinta quadro. Você está indo atrás daquela pessoa, ele não é empresário. Você está buscando o que ele gera, o nível intelectual dele, o que ele faz de bom, ok? Esses são os excluídos, nunca serão empresários. Empresário individual, que é muito comum, é o que a gente mais tem por aí. O que é empresário individual? Vamos falar que eu vendo salgado, né? Eu vou lá, convoco meu marido para me ajudar a vender salgado, ele produz lá a carne, eu vou lá, faço o salgado, eu saio do meu condomínio, saio vendendo para todo mundo. Me tornei uma empresária. Fui lá, me inscrevi no CNPJ? Não, acabei não me inscrevendo. Eu deixo de ser empresário por conta disso? Não, eu já estou exercendo uma função de empresário individual. Eu só estou irregular. O empresário individual sempre vai ser uma pessoa física. No caso, eu vendendo salgado. Imagina eu lá vendendo salgado. É sempre uma pessoa física, uma só, que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, ainda que com auxílio de empregados. Eu vou falar isso porque meu marido, certeza que não vai ver esse vídeo, mas imagina que meu marido é meu empregado, né? Ele tá lá produzindo esse salgado, ele se torna meu empregado. Eu deixo de ser uma empresária individual por conta disso? Não. Eu vou continuar sendo uma empresária individual, por quê? Porque eu que estou aparecendo, eu que estou indo lá da minha cara a tapa, eu que estou vendendo salgados, eu posso ter até um empregado, não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe muito importante. Muito embora inscrito, porque é muito importante que você se inscreva no CNPJ até para você ter benefícios fiscais, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, ele nunca vai ser uma pessoa jurídica, pois ele opera em nome próprio, ele que dá a cara para bater. Então, ele nunca é uma pessoa jurídica, tá, pessoal? Muito embora seja empresário individual, ele não é uma pessoa jurídica, é uma coisa completamente diferente da outra. A inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas é só para fins fiscais, de tributação, de benefício, só para isso. E ele possui responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas, ou seja, responde com os bens pessoais. Voltando, por exemplo, do salgado aqui, tô lá vendendo meu salgado, meu marido naquele dia acordou mal-humorado, fez um salgado estragado, eu vendi e a pessoa passou mal. A pessoa vai atrás da minha empresa, vai lá atrás do meu CNPJ, ela nem precisa fazer isso. Eu, Rafaela, vou responder com os meus bens pessoais porque eu sou uma empresária individual. Ela pode atacar meu carro, ela pode ir atrás de alguma joia minha, alguma coisa. Os bens do empresário individual respondem, essa responsabilidade é ilimitada, não fica só na empresa, naquele CNPJ. Os bens do empresário também vão responder por isso. Ok? Essa é a grande diferença da responsabilidade. Eireli. Eireli, eu acho que vocês já viram por aí, aquele nome empresarial bonito no final, Eireli. O que é o Eireli? É uma novidade também, surgiu tem poucos anos. Ele está disciplinado no artigo 980A do Código Civil. Empresa individual de responsabilidade limitada. É a pessoa jurídica empresária, aplica-se a Eireli as regras da sociedade limitada. Ela é composta por uma única pessoa física, tá? No caso eu, aquele exemplo que eu dei para vocês serviria de uma Eireli, com uma diferença. Para eu ter uma Eireli, para eu me tornar uma Eireli e aí sim ser uma pessoa jurídica, eu tenho que ter um capital social mínimo integralizado de 100 salários mínimos, ou seja, eu tenho que injetar dinheiro ali. Para aquela empresa existir, para essa Eireli existir, eu tenho que ter um capital social integralizado de 100 salários mínimos. Por isso é que essa divisão da responsabilidade aqui, primeiro vai responder os bens da empresa, só depois, numa ação, numa eventual ação, começa a responder os bens do empresário. Então é essa divisão muito importante. Empresário individual responde limitadamente, os bens meus entra lá na parada. Ele não, ele primeiro os bens da empresa, depois os bens do sócio. Ok? Do empresário, perdão. E poderá resultar da concentração de cotas de sociedade. Lembra que eu falei para vocês que ela tem que ser uma única pessoa? Mas vamos supor, eu tenho uma sociedade. E agora vou elevar um pouquinho meu marido, tá? Antes ele era meu empregado, agora ele virou meu sócio.
Nós dois temos uma sociedade. Ai, gente, não vou usar meu marido não, porque eu não quero que ele morra, eu tô nova para ficar viúva. Minha vizinha, eu faço uma sociedade com a minha vizinha. A gente tá indo bem, tem lá o capital, tudo bonitinho, tá tudo redondo. Eu gosto muito de trabalhar com ela e de repente ela morre. Deus me livre, acontece uma coisa, minha vizinha morre. Eu posso continuar com essa sociedade só se eu colocar uma outra pessoa nessa sociedade, só se eu chamar, mas eu não quero fazer sociedade com ninguém mais. Eu cansei, eu quero ficar sozinha. Funcionava só com a minha vizinha, não vai funcionar com mais ninguém. Eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu quero continuar sozinha. Eu posso converter aquela sociedade limitada que eu tinha antes para uma Ireli. Então, antes era uma sociedade limitada, passou a ser uma Ireli, uma única pessoa física, continua o negócio. É a única possibilidade de uma sociedade se tornar uma Ireli. Por que eu coloquei o exemplo da laranja aqui, pessoal? Tem muitos casos de pessoas fazerem sociedades e colocar um laranja lá para aquela pessoa responder. Mas aquela pessoa não tem dinheiro nenhum. Então, ele veio justamente para evitar os laranjas, tá? Uma única pessoa fica com esse patrimônio e aí sim responde primeiro a empresa, depois que vai entrar o patrimônio do empresário. Demais tipos importantes, tem vários tipos. É muito interessante, eu lembro de eu criança andando assim, vendo aquele LTDA, eu ficava perguntando ainda para os meus pais, o que é esse LTDA? É Sociedade Limitada. Geralmente vem um nome e no final vem qual tipo de sociedade é. Então aqui, pessoal, tem os que têm a personalidade jurídica e os que não têm a personalidade jurídica. Fiquem tranquilos, isso não vai cair na prova, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas é bem interessante que vocês leiam quais tipos que existem. Sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade nome coletivo. É importante que vocês só leiam e entendam o que tem personalidade jurídica e o que não tem personalidade jurídica. Agora a gente vai falar do estabelecimento. O que é o estabelecimento? A gente está falando até agora de empresário, agora a gente vai falar da empresa. O que é o estabelecimento? Como que a gente pode caracterizar ele? Quais que seriam as atividades que caracterizaria esse estabelecimento? Estabelecimento é o conjunto de ativos pelo qual o empresário vai utilizar para o desempenho de determinada atividade. Ela pode ter bens materiais, que é, por exemplo, ter uma loja que vende salgados, os salgados são os bens materiais. Ponto comercial, consigo um ponto ótimo, é aquele local que desenvolve a empresa, todo mundo, a pessoa experimentou meu salgado, gostou, vai sempre voltar naquele lugar, porque sabe que aquele lugar tem um salgado bom, então esse é o ponto comercial. Propriedade industrial, isso daqui serve muito mais para invenção, sabe? E aí entra o direito de patente, que é o direito que eu dou ao inventor para explorar exclusivamente o seu produto por determinado tempo. Cria um produto novo, algo inovador que não existia no mercado, cria uma patente. Isso daqui entra em propriedade industrial. Marcas. Marcas também é um dos conjuntos. Quem hoje em dia que não queria ter uma marca Coca-Cola, uma marca McDonald's, é uma marca que fala por si só. Então ela também faz parte desse conjunto de ativos da empresa. E o nome empresarial, que é como eu falei para vocês, geralmente vem o nome acompanhado no final de qual tipo de sociedade que a gente está se tratando. Por exemplo, um exemplo que pouca gente sabe. Existe o grupo Via Varejo, que seria as Casas Bahia. As Casas Bahia, na verdade, a razão social deles é Via Varejo SA. Essa terminação SA, eu sei que ela é uma sociedade anônima. Então, com o nome empresarial, você acaba descobrindo no final qual sociedade que você está tratando, ok? E é isso, pessoal, terminaram nossas aulas, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm o fórum, tem todo um canal para atendimento, mas se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, eu deixei meu e-mail aqui, pode mandar, que sempre que possível eu respondo para vocês. Tudo de bom, bons estudos, boa sorte, até mais!